Mefibosete, 2 Samuel, capítulo 9. Certa manhã bem cedo, há muitos anos, estava lendo o capítulo 9 de 2 Samuel. Depois de lê-lo uma vez, pensei, que capítulo estranho, acerca de um jovem aleijado de ambos os pés. Li-o novamente e ainda não podia ver nada nele. Depois de lê-lo pela terceira vez, meus olhos pararam nessas palavras. Abre aspas, de certo usarei contigo, de beneficência, por amor de Jonatas teu pai. Fecha aspas, 2 Samuel 9, versículo 7. Um pensamento brilhou de repente em minha mente. Esta é uma figura da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Que figura estava então perante mim? Como uma bela paisagem ao romper da manhã. À medida que os anos passaram, a beleza dessa imagem tem aumentado cada vez mais em minha mente. Por muitas vezes fui guiado a pregar a Cristo a partir desta figura, e raramente sem que almas fossem convertidas a Deus. Isso me encoraja a discorrer em fé sobre esta interessante porção da Palavra de Deus, juntamente com meus leitores, confiando que Deus irá usá-la para a bênção de muitas almas. Nesta figura da bondade de Deus, há dois personagens, Mefibosete no caráter de filho da graça e Ziba como homem de justiça própria. A condição de Mefibosete ilustra de forma notável o estado em que se encontra o pecador quando é colocado diante de Deus. Se você abrir no 4º versículo do 4º capítulo do mesmo livro, encontrará que ele era o filho de Jonatas, filho de Saul, ambos já mortos nessa ocasião. Você verá que Mefibosete caiu e tornou-se aleijado, e que desde a sua queda esteve escondido, aleijado de ambos os pés em Lodebar, que em hebraico significa lugar sem pasto. Por ser da casa de Saul, que era inimigo de Davi, Mefibosete concluiu que Davi, sem dúvida, seria seu inimigo, escondendo-se por isso da sua presença. Com que perfeição isto ilustra a condição do homem caído! Tão logo o pecado cegou a mente de Adão, nós já o encontramos escondendo-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, em Gênesis 3, versículo 8. E porventura não é exatamente esta a condição do homem até hoje? Ele não conhece a Deus. Estando em inimizade contra Deus, o homem conclui que Deus é seu inimigo e teme, portanto, a sua presença. O pensamento de se entrar hoje na presença de Deus seria por demais aterrorizante. Acaso esse pensamento o amedronta? Leitor, é porque você ainda não conhece a Deus. Talvez você possa dizer, eu pequei e isto me faz ter medo de Deus. É verdade que você pecou, e eu também pequei, e todos nós pecamos. Mas se você soubesse o preço que ele já pagou, se soubesse que ele não poupou nem mesmo o seu filho, o seu único filho amado, então você entenderia que Deus é o único a quem você pode ir como um pecador e ficar assegurado de que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas vamos seguir com o nosso capítulo. Abre aspas. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Fecha aspas, 2 Samuel 9:1. Será que não é esta também a presente obra do Espírito de Deus, demonstrando aos filhos e filhas caídos de Adão a bondade de Deus? Não importa quão profundamente tenham caído, não importa que estejam aleijados, e aleijados de ambos os pés, e verdadeiramente no lugar
onde não encontram pasto. Ah, pobre pecador caído, onde quer que você esteja, tentando se esconder de Deus, não há nada neste mundo de miséria e pecado que possa fazer você feliz. Ou você pensa que há? Por acaso você já não tomou posse das ilusões de Satanás ou colocou sua confiança nas vãs promessas deste mundo, até que seu pobre coração ficasse despedaçado em amargo desapontamento e tudo tenha se transformado em triste vaidade? Escute, então, pois, vou falar-lhe daquele que não irá desapontá-lo. Ziba, o homem de justiça própria, informou ao rei que Jonatas tinha ainda um filho que era aleijado de ambos os pés na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Abre aspas, então mandou o rei Davi e tomou. Fecha aspas, versículo 5. Este tomou é algo maravilhoso. Isso nos fala da graça que é inteiramente de Deus. O homem mostra sua bondade àqueles que, conforme pensa, a merecem. Ou então, espera receber em troca algo digno de sua bondade. Não é assim com Deus. Mefibosete não fez coisa alguma para merecer a bondade de Davi. Ele não teve que fazer sua parte primeiro, como dizem alguns. Não. A graça foi buscá-lo em Lodebar, no próprio lugar onde estava, onde não havia pasto. E acaso não veio o Filho de Deus encontrar a nós pecadores bem onde estávamos? Ele veio para buscar-nos e nos encontrou mortos em nossas ofensas e pecados. E porventura ele não ocupou o próprio lugar de juízo e morreu, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus? Que caia eterna vergonha sobre cada fariseu orgulhoso, que depois de tudo isso ainda venha dizer, abre aspas, o homem precisa fazer sua parte primeiro, fecha aspas. Mefibosete era aleijado demais para fazer sua parte primeiro. Ele tinha que ser levado. Ah, se não fosse por esta graça que leva, todos nós teríamos perecido em nossos miseráveis esforços para nos esconder de Deus. E então, quando Mefibosete foi levado a Davi, se prostrou com o rosto em terra, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Que imagem de receio e temor! Sendo descendente de Saul, que caçava a vida de Davi, o que poderia Mefibosete esperar? Que no momento seguinte a voz de austera justiça exigisse sua vida. Aqui ele se prostra, uma figura de trêmulo pecador colocado diante de Deus, com o terrível fardo de culpa e pecado. Ele não conhece a Deus, ele não sabe o que o espera. Antes de ouvirmos as palavras de Davi, vamos voltar à aliança de amor conforme é revelada em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 17. Jonatas, o pai daquele jovem caído aos pés de Davi, fala assim no versículo 14, abre aspas. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma, fecha aspas. Você já voltou a visitar o lugar onde passou sua infância? E aí viu pela primeira vez o filho de algum amigo já falecido? Então você poderá ter uma vaga ideia do que Davi sentiu quando olhou para Mefibosete, o filho de Jonatas, caído aos seus pés. Quem poderá descrever a terna doçura daquela voz que falou do mais profundo do seu coração? Abre aspas. Mefibosete, eis aqui teu servo, é a trêmula resposta. Que pouco ele esperava, a graça incondicional que estava a ponto de ser mostrada a ele. Eis aqui teu servo,
é o pensamento mais elevado que pode ter o homem caído. Ele tenta se oferecer como um servo para Deus e espera ser alvo ao menos por seu serviço. Esta é a pura imagem da religião de cada coração humano que não conhece a Deus. Mas escute agora as palavras de Davi. Como o pai, na parábola do filho pródigo, ele interrompe Mefibosete. Abre aspas. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Fecha aspas. 2 Samuel 9, versículo 7. Deus é assim, sem condições de barganha. Não é nada do tipo se você fizer isto ou se você não fizer aquilo ou não. É tudo pura graça. A bondade de Deus, usarei de bondade para contigo, e isto inteiramente por causa de uma pessoa. Abre aspas. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Fecha aspas. Acaso não foi assim na parábola em que Jesus revelou a desconhecida e ilimitada graça do coração do Pai? Houve alguma repreensão? Houve alguma condição? Não. Ele se lançou ao pescoço do seu filho e o beijou. Lucas 15. E porventura não é assim também a bondade de Deus para conosco? Estarei eu deturpando a verdade, ou como Cristo fez, estarei revelando o verdadeiro caráter de Deus? Será assim que ele recebe o pecador perdido? Pergunto, serão também essas as palavras que ele tem para o trêmulo e miserável pecador, que só merece a perdição do inferno? Poderá Deus, apontando para a cruz, dizer, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jesus? Tudo isto é também sem uma única condição. É tudo pura graça, fluindo do seu próprio coração transbordante de amor. Querido leitor, você conhece a Deus dessa maneira? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 4 a 7. Será que você pode dizer que é esta a sua porção? Os homens teriam enviado um livro de instruções ao jovem paralítico para dizer-lhe como curar seus pés, como se apresentar melhor e fazer nem sei mais o que. Mas não há nem uma só palavra deste modo. Não, Mefibosete vem como está, nada mais é exigido. E como é que poderia ser quando se tratava de Davi, tratando em conformidade com aquilo que havia em seu coração? Mais do que todas as outras coisas, Satanás irá empenhar-se em esconder do pobre pecador toda a bondade de Deus. É quando Deus é verdadeiramente conhecido que se entende que não há necessidade de homem algum sobre a terra ou santo no céu para abrandar seu coração para comigo. Ele já está cheio de indizível amor. Estará você sentindo o fardo do seu pecado? E será que você tem se encontrado perplexo com os grossos volumes de instruções escritos pelos homens, dizendo como deve se sentir e como você deve agradar a Deus e fazer com que Ele o salve? Talvez diga que guardando as ordenanças e os sacramentos você poderá ter a esperança de ser salvo. Outro, com efeito igualmente mortífero, é provável que diga que você deve passar por esta ou aquela experiência antes que Deus o receba. Isto é, eles de bom grado irão querer persuadi-lo de que você não está tão completamente caído, que você é apenas aleijado,
um pouco de um pé, e que você tem que tão somente fazer de Cristo uma muleta, e com sua ajuda você vai poder seguir em frente até que razoavelmente bem. Na verdade, o ponto onde querem chegar é que você pode, de alguma forma, merecer o céu. Portanto, se você estiver de tal modo desnorteado e perturbado, deixe-me rogar-lhe que dê ouvidos a Deus e abandone todos os meios de salvação indicados pelos homens. Ponha sua confiança em Deus, naquilo que foi revelado na cruz de Cristo. Será que ali, enquanto você o contempla em seus sofrimentos por você e por seus pecados, fazendo por amor a expiação por causa desses mesmos pecados, a fim de que você possa ser livre, você poderá fazer algo mais além de odiar os seus pecados e arrepender-se deles e odiar a si mesmo por havê-los cometido? Não há nada como a contemplação da cruz de Cristo para produzir o arrependimento em um pobre e perdido pecador. Tão logo aquela torrente de graça incondicional foi derramada dentro do temeroso coração de Mefibosete, ele se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Versículo 8. É assim que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. O pecador é introduzido na presença de infinita graça e também de infinita santidade. O verdadeiro caráter de Deus é revelado ao pecador em Cristo Jesus. Então ele escuta as mais doces palavras de divino amor. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Versículo 7. E o efeito disso é inclinar-se até o pó, sensibilizado por essa irresistível graça. É este o arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. Se não estou enganado, há muitos que entendem como arrependimento um tipo de reerguimento de si próprio, uma melhoria de si mesmo por meio da qual você consegue fazer com que Deus mude de ideia a seu respeito, como se ele fosse nosso inimigo e necessitasse de nossas boas obras para ficar de bem conosco. Acaso foi necessária alguma mudança no pensamento de Davi? Não. Seu coração estava cheio de amor e para que seria necessária alguma mudança no pensamento de Deus? O que é a cruz de Cristo, além da expressão do amor de Deus para com os pecadores perdidos? Agora, leitor, se você conhecesse a bondade de Deus para com você, como foi demonstrado em seu Filho Jesus Cristo e em sua morte expiatória, isso introduziria instantaneamente uma completa mudança de pensamento em você. E quanto mais você conhecesse a gratuidade desse precioso amor, mais você se humilharia e se inclinaria até o pó diante dele. Aquilo que você talvez esteja tentando em vão produzir em si próprio como algo preliminar à salvação, ou como algo para merecê-la, seria produzido no momento em que cresce no tremendo amor de Deus. E note agora o contraste entre esses dois homens, Ziba, o servo, e Mefibosete, o filho. Davi chama Ziba e lhe dá mandamentos, os quais ele concorda a guardar. Abre aspas, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Fecha aspas, versículo 11. A mesma coisa que Israel tão totalmente se comprometeu a fazer no Sinai, e a mesma coisa que milhares estão se comprometendo a fazer em nossos dias, os quais abandonaram o cristianismo, voltando a uma forma de judaísmo. Sim, e temo que 9 em cada 10 que leem esta página pertençam à religião do servo e não na do filho. Que contraste pode ser visto nas palavras de Davi, dirigidas ao filho em pura graça. Tudo tenho dado, versículo 9. Mefibosete de contínuo comerá pão à minha mesa, versículo 10. Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei, versículo 11.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Versículo 13. Nenhuma palavra de graça dirigida ao servo e nenhum mandamento dirigido ao filho. Um mostra o serviço de uma servidão pela lei, o outro a adoração da mais profunda afeição do coração. Feliz é a sua porção, filho da graça. Deus deu a você vida eterna, não mais um servo, mas um filho nobre, real à mesa de seu Senhor. Nem sequer um sacramento para ajudar a salvá-lo, mas o sentar-se de contínuo à mesa de seu Senhor, partindo e comendo daquele pão, e bebendo daquele cálice que lhe faz recordar o corpo ferido e do sangue derramado de Cristo, pelo que você é salvo. Sim, Deus lhe deu o pão da vida, do qual você deverá sempre se nutrir. Você é um filho, e seu lugar nunca pode ser o de um servo. Abre aspas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fecha aspas. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. João, capítulo 1, versículo 12 e Romanos 8, versículo 17. De quão imensa importância é compreender este extraordinário parentesco. Certamente você deve ver que existe uma grande diferença entre o relacionamento de um servo e o de um filho. Um servo não permanece assim para sempre, mas o filho será sempre filho. Dessa forma, a graça foi o que tirou Mefibosete de seu lugar de temor e inimizade, dando-lhe de uma só vez todos os privilégios de filiação sem uma única condição. Vimos o efeito disto nele demonstrado numa total rendição do seu eu, e encontraremos seu coração apegando-se a Davi para sempre. A fria incredulidade diria: sim, é verdade, ele era um pobre coitado aleijado antes de ser levado a Davi e tornado um filho do rei. Mas certamente ele nunca poderia desfrutar do privilégio de sentar-se à mesa real e continuar a ser um pobre coitado aleijado. Esse argumento existe porque não são poucos os que admitem que é a graça que leva um pobre pecador perdido e aleijado a Cristo, mas que, no entanto, imaginam que depois de ser levado a Cristo, a continuidade desta condição e a salvação final dependem de algum modo de seu próprio andar e de sua obediência. Esse é um dos mais terríveis e desnorteantes enganos. Se fosse verdade, ai de nós, quem poderia ser salvo? Todo crente que conhece o seu próprio coração responderá: eu é que não. Se minha salvação final dependesse de mim por apenas uma hora, eu não ousaria ter sequer esperança de ser salvo. Você ousaria? Porém, o que vemos nesta figura divinamente inspirada da bondade de Deus? De contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Aqui não se esqueceu da condição de Mefibosete. Coxo de ambos os pés. Versículo 13. Que graça preciosa! A graça me buscou, achou e quis me salvar, me guarda e me levará e me manterá no lar. O crente fica com frequência demasiadamente espantado quando descobre que, apesar de toda a força própria que pensa possuir para manter-se firme na hora da tribulação, é tão fraco agora como antes. E basta que ele, por um momento, esqueça a posição que em graça tem como filho e comece a tentar andar como servo para acabar ocupado com seus pobres pés aleijados. Ao descobrir que, como um servo debaixo da lei, não pode agradar a Deus, ele acaba se desiludindo e desistindo de tudo. Talvez você tenha insistido neste caminho de duras penas. Talvez você tenha olhado para o seu pobre andar aleijado até haver chegado a dizer em seu coração:
Na certa, eu não posso ser mesmo um filho de Deus. Você nunca poderá achar descanso olhando para seus pés aleijados. Coloque-os debaixo da mesa e olhe para aquilo que Deus, em sua infinita graça, tem colocado sobre a mesa. Ele coloca diante de nós a recordação de Cristo. Tudo o que somos em nosso pobre, desaventurado e aleijado ser foi julgado e posto de lado pela cruz. E Deus considera nosso velho ser morto, sepultado, fora do alcance de sua vista. Ele nos vê agora ressuscitados com Cristo. Sim, nele próprio, sentados nos lugares celestiais. Sim, é bem verdade que o crente continua em si mesmo tão aleijado depois de sua conversão quanto ele era antes. No entanto, ele tem uma nova vida, tem agora uma nova natureza, a qual não tinha antes, e tem o Espírito Santo habitando em si. Mas ainda a sua velha natureza, chamada carne, continua sendo o que sempre foi. O que deve fazer então? Não ter absolutamente nenhuma confiança nessa carne, mas reconhecer a graça que o fez ser de Cristo e que o manterá sendo dele para sempre. Coloquemos, portanto, nossos pés debaixo da mesa e alegremo-nos com as riquezas da divina graça que estão dispostas diante de nós, sobre a mesa. E quando chegamos no final de toda a esperança em nós mesmos, e quando reconhecemos a completa ruína do nosso velho homem, que passamos a uma tranquila dependência em Cristo, em comunhão de quem encontramos o poder para uma vida santa. Porém, a carne, em sua justiça própria, vai dar um bocado de trabalho antes de se deixar considerar morta. Veja Romanos capítulo 7. O assunto do capítulo seguinte de 2 Samuel 10 é a bondade sendo demonstrada e sendo rejeitada com o consequente juízo que se segue. Trata-se do grande pecado que é digno de condenação. A bondade de Deus para com o mundo culpado tem sido demonstrada. Abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que bondade, mas ouça essas solenes palavras. Abre aspas. Quem não crer já está condenado. João 3, versículo 18. Se você que lê for alguém que rejeita a bondade de Deus demonstrada na dádiva de seu Filho, pense bem. Pense muito bem em sua condenação eterna. Gostaria de prosseguir rapidamente com a história desses dois homens, tipos como foram de todos aqueles que nos dias de hoje ou encontram a graça e a salvação em Deus ou estão tentando ser salvos pela guarda de seus mandamentos. No capítulo 15, lemos registrada a rebelião de Absalão. Davi, o verdadeiro rei, é rejeitado, e quando abandona Jerusalém, é notável observarmos que ele atravessa o mesmo riacho que o rejeitado Jesus cruzou anos depois. Abre aspas, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, e também o rei passou pelo ribeiro de Cidrom. Fecha aspas, 2 Samuel 15, 23. Quando Jesus passou por aquele ribeiro na noite de sua rejeição, os poucos que passaram com ele não puderam vigiar nem uma hora. E no versículo 30 diz, abre aspas, subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, fecha aspas. Foi a esse monte que Jesus levou seus discípulos quando, havendo sido assassinado por este mundo e havendo Deus o ressuscitado dentre os mortos, subiu ao céu, rejeitado pelo mundo, mas recebido em glória nas alturas. É aqui quando Davi é assim rejeitado, e após haver passado pelo Monte das Oliveiras, que encontramos exposto o caráter de Ziba, o servo. Leia o capítulo 14, dos versículos 1 a 4. A primeira coisa que vemos é uma grande exibição de serviço ao seu rei.
jumentos carregados de pão, frutas e vinho. Abre aspas. Que pretendes com isto? Fecha aspas, perguntou o rei. Onde está Mefibosete? Ziba diz ao rei que Mefibosete ficou em Jerusalém para tentar tomar posse do reino. Realmente aquilo tudo dava uma aparência de que Ziba, o homem de justiça própria, tinha a melhor religião. Sim, é isto que sempre tem parecido ser à vista. Mas Deus conhece o segredo de todos os corações. Para todas as aparências exteriores, parecia existir um grande zelo e devoção de Ziba. E ele tinha uma boa oratória, mas por dentro tudo não passava de hipocrisia. Por fim chega o dia da volta do rei rejeitado, capítulo 19, versículos 24 a 30. E Mefibosete sai para encontrá-lo. Sim, e o dia da volta de Jesus rejeitado logo chegará. E todo o que é filho da graça, esteja ele dormindo no pó ou vivo quando ele vier, será para encontrá-lo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 18. E agora, o verdadeiro caráter de ambos é revelado. Mefibosete não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Versículo 14. A bondade de Davi havia conquistado seu coração. Aquele coração pulsava de afeição para com o rei rejeitado e sua afeição era por demais profunda para permitir que ele se ocupasse na terra com qualquer ou em qualquer outro lugar que não fosse o de um triste enlutado e esperando pela volta daquele a quem amava. E porventura não foi com isto que Jesus contava na noite de sua rejeição? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, versículo 20. Ó, quão pouco temos correspondido ao coração de nosso rejeitado Senhor. A nada posso culpar, senão ao meu próprio esquecimento de Cristo. E se me coloco em qualquer outro lugar que não seja aquele em que Mefibosete se colocou, o lugar de um triste enlutado esperando pela volta daquele a quem amo. Mas o que dizer das frutas, do pão e do vinho? Porque não foste comigo, Mefibosete, e agora a verdade é tornada manifesta. Foi ele quem havia providenciado os jumentos carregados de frutas. Porém, por Mefibosete ser aleijado, Ziba adiantou-se a montar o jumento, tomando assim e com hipocrisia o lugar de Mefibosete. E note agora o profundo efeito da graça. Mefibosete diz, abre aspas, faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Fecha aspas, versículos 27 e 28. Quão doce é a confiança que a graça dá! Acaso você tem a firme confiança de que Deus deu a você, em pura graça, um lugar em sua própria mesa? Se assim for, como você poderia deixar de almejar com puro gozo pela vinda de Jesus? Abre aspas, e disse-lhe o rei, por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparti as terras. Versículo 29. É maravilhosa a resposta de Mefibosete. Abre aspas, e disse, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Fecha aspas. Não era a terra que ele queria, não, seu maior desejo havia sido realizado. Era a própria pessoa daquele que lhe havia demonstrado tamanha bondade. E acaso não é assim que sucede onde quer que a graça tenha verdadeiramente conquistado o coração para Cristo? O desejo não permanece nas coisas dessa terra. E na verdade diz o apóstolo, abre aspas, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Filipenses 3:8. Ó, que possamos ser mais como Mefibosete, mais como os santos de Tessalônica, esperando pelo Filho de Deus, vindo do céu. Mefibosete havia recebido a bondade de Davi com a mais completa confiança. A despeito de sua condição de aleijado, ele nunca duvidara da realidade do amor de Davi. Mas Davi havia guardado pacientemente o seu retorno, suportando cada afronta até que chegasse o tempo. Os tessalonicenses também haviam recebido as boas novas da graça de Deus em poder e no Espírito Santo e em muita confiança, e por isso suportavam com paciência e mesmo com gozo todo o insulto e aflição proveniente das mãos de seus inimigos. E qual era o secreto poder disso? Eles esperavam por Jesus, vindo do céu. Os verdadeiros filhos de Deus sempre foram odiados e caluniados. Mas que dia esse que vai chegar? Quem poderá dizer quão cedo chegará aquele a quem esperamos? Suas derradeiras palavras foram, abre aspas, certamente cedo vem. Fecha aspas. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Davi voltou, acaso não voltaria o Senhor de Davi? Sim, nossos olhos irão vê-lo em breve. Bendita e brilhante esperança temos. Não esperamos pelo milênio, não esperamos pelo cumprimento das profecias. Todas essas coisas são benditas em seu próprio lugar, mas é o próprio Jesus que o crente, que foi lavado em seu sangue, almeja ver. Essa belíssima ilustração se estende ainda mais no capítulo 21, o dia do julgamento da casa de Saul. Abre aspas, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Versículo 7. Isso encerra a história deste filho de graça. E então, depois que Jesus tiver retornado, seu reino tiver sido estabelecido, depois que a Igreja de Deus já estiver há muito desfrutando da glória celestial de Cristo, e Israel tiver desfrutado da glória do reino sobre a terra, sim, mesmo depois que o grande trono branco tiver sido estabelecido, diante do qual os filhos caídos de Adão tiverem que permanecer, nenhum dos que foram contados na família da graça, nos conselhos da eternidade, nenhum, nem mesmo um único se perderá. Mas onde estarão, naquele dia, os indiferentes pecadores e aqueles que tentam fazer algo pela sua própria salvação? Mostre-me algum homem que professe ser um guardador da lei e que não seja um transgressor da lei. Porventura, prezado leitor, poderia algum de nós permanecer diante daquele trono apoiado em nossas próprias obras? Impossível. Com certeza, o homem que pretende parecer melhor que seu vizinho deve ser um hipócrita, pois Deus diz, não há diferença, todos pecaram. Romanos 3, 22 e 23. Não é pelas obras que qualquer pecador poderá ser salvo. Se você puder encontrar um homem que não seja pecador, bem, deixe que ele tente. Porém, um pecador necessita de perdão. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Bendito Jesus, tu suportaste a ira, a maldição, o juízo pelos pecados do teu povo, e agora a bondade que flui sem impedimento algum e a paz eterna foram a porção de cada alma que repousa em ti. Olhe para a cruz, querido leitor, e ouça. Caso Deus não está lhe dizendo algo ali, de certo usarei contigo de beneficência. Nunca se esqueça dessas palavras. Mas será que em troca disso não haverá obras? Oh, sim, haverá um serviço verdadeiro e profundo do coração, que é o fruto de uma fé salvadora. Quantas são as obras que parecem boas diante dos homens e são na realidade nada aos olhos de Deus? Os homens se sobrecarregam com pecados, fardos de obras de justiça própria. E, no entanto, que mais são essas mesmas obras, além da mera rejeição da imerecida bondade de Deus?
Quanto mais profunda for sua certeza da imutável bondade de Deus demonstrada a você, um indigno pecador, mais profunda será a sua aversão ao pecado e mais completo o seu gozo em o serviço devotado de todo o coração a Cristo. E mais ansiosamente, embora pacientemente, você irá aguardar por sua vinda do céu. C. Stanley.